Hoje a gente vai começar um assunto muito bom, muito legal, que a gente vai ver sobre vários aspectos a respeito de um elemento que está dentro da gente, que é esse elemento que está aqui em volta de mim agora, né? Nesse fundo. Então a gente vai falar sobre o sangue. E eu vou fazer uma série de vídeos a respeito do sangue, que a gente vai falar desde o que é sangue até terapêuticas que interferem na fisiologia sanguínea, tá? Então a gente vai desde o elemento mais básico até o mais aplicado. Então nesse primeiro vídeo, gente, a ideia é a gente ter uma visão geral do sangue, né? Entender o que é, onde ele está e para que ele serve. Então a ideia inicial é essa. Então a primeira coisa é o que é sangue. Então vocês imaginem o seguinte: a gente está andando no meio da rua, aí, coisa de filme de ficção científica, tá? Aí cai uma nave alienígena no meio da rua. Pá! E aí voa um estilhaço. Bate assim na gente. E aí faz um cortezinho e começa a sair, né? Aquele líquidozinho vermelhinho, isto é sangue. Aí vem um ETzinho magrinho, com dedinho verde assim, e pergunta o que é? O que é o sangue? O que é isso? Aí a gente vai responder o que? É sangue? Tá, mas o que é sangue? É um líquido vermelho. Essa explicação é fraca, né? Um líquido vermelho, essa definição não é boa. Então, qual é a definição biológica, gente, de sangue? Sangue do ponto de vista orgânico, é um tecido. Sangue é um tecido. Né? A gente pensa, tem gente que acha que tecido é só o que a gente consegue tocar, que tem uma certa consistência sólida e tal. Não. Tecido é aquilo que tem célula. E o sangue tem células. Várias células, a gente vai falar delas, né? Só que é um tecido fluido. Então, do ponto de vista histológico, o sangue é um tecido conjuntivo, tá? Então, que bastante líquido intersticial, vamos dizer assim, né? Que é o plasma, é a parte líquida. E a gente tem as células imersas nesse líquido. Então é um tecido que está presente aonde? No sistema cardiovascular. É o tecido que preenche o sistema cardiovascular inteiramente, né? Então a gente tem o sistema cardiovascular, é um sistema formado por estruturas ocas, que tem um espaço no centro, e esse espaço é preenchido por sangue. Então o sangue é um tecido que preenche o sistema cardiovascular. Então, isso faz com que esse tecido ele se comunique com as várias partes do corpo, com os vários órgãos e tecidos do corpo, né? Da cabeça aos pés, a gente tem o sangue passando por tudo, através do sistema cardiovascular, que é onde esse sangue vai estar presente, e ele não está parado dentro do sistema. Ele está em movimento. E esse movimento é sempre no mesmo sentido. É o que a gente fala que é um movimento unidirecional. Então é um tecido que se movimenta dentro da gente. Já pararam para pensar nesse aspecto? É um tecido que se movimenta. E esse movimento é graças ao trabalho do coração, né, que gera energia cinética através da contração do músculo cardíaco. A gente vai ter um impulsionamento desse tecido e a gente vai ter a manutenção desse movimento sendo realizada pela vasomotricidade. A gente sabe que os vasos sanguíneos, principalmente as artérias, apresentam musculatura lisa na sua parede e essa musculatura trabalha mantendo esse impulsionamento do sangue, esse movimento do sangue dentro do sistema circulatório. Tá ok? Bom, e quanto de sangue a gente tem no corpo, gente? Tem pessoas que têm mais sangue do que outras? O que determina a quantidade de sangue dentro da gente? Bom, então, segundo a literatura, a gente vai ter aí em torno de 7% do nosso peso corporal equivale à quantidade de sangue que a gente tem. Então, se a gente considera um indivíduo de 70 quilos, que normalmente é um peso referencial, a gente vai ter em torno de 5 litros de sangue. Tá ok? Então, é de acordo com o peso. Então, significa que se a pessoa ganha peso, ela vai aumentar o volume sanguíneo? Vai. Porque ela vai ter mais tecidos que vão precisar de mais nutrientes, então ela precisa ter mais desse elemento
transportador, tá ok? Bom, então a gente vai ter o sangue equivalendo a 5 litros, a gente sabe que se o indivíduo perder a partir de 2 litros, de 5, imagina uma pessoa que tenha 5 litros, ela já entra numa situação caótica de funcionamento corporal e que na maioria das vezes é irreversível, né? Então, menos da metade de sangue perdido, o indivíduo já fica numa situação de manutenção da vida crítica, tá? Beleza. E o que tem no sangue, gente? Então, esse tecido se movimentando, o que tem ali naquele líquido, né? A gente vai ter basicamente 2 frações que a gente consegue separar através de centrifugação, né? Ou se a gente simplesmente colocar num frasquinho e deixar paradinho, a gente vai ter esses elementos naturalmente se separando devido à densidade. Então, basicamente, a gente vai ter 2 frações. Uma porção ou fração líquida, que é a fração plasmática, e uma outra que é a fração sólida, que é a fração composta por células, tá ok? A gente vai ter uma proporção da seguinte maneira, normalmente 55% do sangue é plasma, quer dizer, é líquido, é meio aquoso, e 45% equivale mais ou menos à fração celular, a fração sólida. E aí, então, de acordo com essa composição, a gente consegue entender algumas funções que o sangue apresenta no nosso corpo. Então, basicamente, gente, a gente vai ter o sangue desempenhando 3 funções principais, tá? A primeira delas é transporte. Então, se a gente pensar, o sangue é um tecido que se movimenta dentro da gente, então é uma excelente via de transporte. A sangue-via. Então, o sangue ele vai carregar um monte de coisas. Então, tudo que a gente come, que a gente bebe, é absorvido no intestino e vai cair aonde? No sangue. E o sangue vai transportar essas moléculas, né, derivadas, por exemplo, do processo de digestão, tá? Então, a gente vai ter o transporte de nutrientes, isto é, de moléculas que são importantes para o metabolismo das células, como, por exemplo, moléculas gasosas. Então, o oxigênio que a gente inspira vai cair aonde? No sangue, que vai ser transportado até as células, né? Então, pensem que o sangue é um grande, vamos dizer assim, distribuidor de nutrientes, é um grande iFood do corpo. Então, a gente vai ter distribuição de oxigênio, distribuição de glicose, distribuição de aminoácidos, tá? Então, os nutrientes que as células precisam para realizar metabolismo, essas células recebem graças à circulação do sangue, tá ok? Vai via sanguínea. A gente tem distribuição de medicamentos também, de fármacos. Então, se a gente toma um remédio para dor de cabeça, né, por via oral, engoliu o comprimido vai ser absorvido no intestino e vai parar onde? No sangue e vai chegar onde? Na cabeça, onde ele vai fazer o efeito analgésico, né, de aliviar aquela dor. Vai chegar aqui pelo sangue. Então, a gente tem ele distribuindo medicamentos. O transporte também vai ser daquele lixinho das células. Então, tudo que a célula produz no seu metabolismo é removido, é recolhido do tecido. Então, a gente tem um serviço de limpeza corporal que é feito pelo sangue. O sangue remove essas moléculas, que nem o caminhão do lixo faz, passando nas casas das pessoas pegando lixinho, o sangue vai passando nos tecidos e recolhendo os metabólitos celulares. Então, quando ele faz esse recolhimento, ele recolhe para quê? Para levar para o ponto de descarte, para o ponto de eliminação. Então, o gás carbônico, por exemplo, que é o principal metabólito celular, é o principal resíduo do metabolismo, é eliminado do corpo através do quê? Da ventilação pulmonar, da expiração. Então, o sangue vai conduzir esse gás carbônico até o tecido pulmonar, até os alvéolos pulmonares. Esse gás carbônico, então, vai ser eliminado, vai sair do corpo. Boa parte das moléculas vai ser eliminada através da urina, né? Então, através do nosso xixizinho, a gente elimina um monte de coisas que o nosso corpo não precisa. Então, a gente tem também ureia, ácido úrico, creatinina, que são moléculas produzidas no metabolismo celular. O sangue vai passando, vai recolhendo esse lixinho e vai jogar fora, levando até o rim, onde a gente vai ter a produção da urina, conduzindo essas moléculas para fora do nosso organismo. Tá ok?
Bom, além disso, a gente também tem o sangue distribuindo hormônios. Os hormônios são distribuídos no nosso corpo, né? Eles são secretados pelas glândulas e eles vão ter uma circulação que a gente chama de endócrina, quer dizer, a secreção é endócrina, a secreção é no sangue, e aí ele vai agir em outros tecidos. Então, por exemplo, o pâncreas produz a insulina, essa insulina vai cair no sangue e vai agir aonde? Tecido adiposo, tecido muscular esquelético. Tá ok, gente? Então, é o transporte que o sangue realiza no corpo pelo fato de ser um tecido que está em movimento. Uma segunda função que a gente vai ter é a função de imunidade. Porque no sangue a gente vai ter elementos que têm a função de defender o nosso organismo, por exemplo, os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, que são células de defesa, né? Células que compõem o sistema imunológico. Essas células, elas ficam no sangue, são células sanguíneas, e elas ficam fazendo uma espécie de ronda no corpo, né? Então a gente vai ter elas circulando, onde tiver um probleminha, elas vão fazer uma paradinha ali, vão migrar, vão sair do sangue, vão para um tecido para combater um possível inimigo. Tá ok? Além disso, a gente tem os anticorpos também, que são proteínas produzidas pelas células imunológicas que também ficam circulando no sangue. Então são elementos de defesa, que estão fazendo ronda que nem polícia faz ronda na cidade, né? Com a viaturazinha percorrendo para ver se está tudo bem, onde tem um problema para e tenta resolver, tá? Então o sangue também vai ter esse papel. A terceira função é a função da chamada hemostasia. Essa função talvez seja menos conhecida para a maioria das pessoas. Hemostasia, gente, se refere ao seguinte mecanismo. O sangue, a gente sabe que ele tem que ser fluido justamente para ele executar essas funções que a gente está falando, de transporte, de imunidade. Então ele tem que estar bem líquido, fluindo dentro da gente para realizar essas funções. Só que quando existe um dano no sistema cardiovascular, né, na estrutura do sistema, um dano físico de parede, a gente tem esse sangue sendo perdido facilmente também, já que ele é fluido. Então ele vai extravasar para fora do sistema muito facilmente, né, por conta da consistência dele. E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que elaborar um tampão, como se fosse uma tampa realmente, uma estrutura sólida, que impede a sua própria perda, a sua própria saída do sistema cardiovascular. Porque a gente sabe que se ele sai do sistema cardiovascular, isso vai trazer problemas sérios para a manutenção da nossa vida. Então a hemostasia está associada à capacidade do sangue de se manter fluido e quando há algum dano no sistema cardiovascular, ele é capaz de elaborar um tampão, que a gente chama de tampão hemostático, que está associada com a coagulação do sangue, tá? E assim evitando a sua perda. Tá ok, gente? E aí isso está muito associado com elementos presentes no sangue, como as plaquetas e proteínas da coagulação. A gente vai falar disso tudo. Aqui é só uma visão geral. Tá ok? Então a gente se vê no próximo vídeo e vamos falar dos componentes de sangue e suas variadas funções. Então a gente se vê, gente.